sim. Legal. Estamos ao vivo. No Instagram e no YouTube, para quem quiser, no canal do YouTube da Eni, então, só colocar lá, já aproveita para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho. Vamos chegando aí, pessoal. Hoje a gente tem um papo muito bacana com mais um amigo, né? Mais um grande amigo da Eni Produções, mais do que um amigo, um profissional que a gente vem colocando em uma série de organizações e que sempre tem um resultado extraordinário. Deixa eu ver se ele já está por aqui, né? Vai chegando aqui a turma, pessoal. Marcelo entrando, a Fabiola. Tudo bem com vocês, pessoal? Enquanto vocês vão entrando aí, a gente já vai começando então. Deixa eu trazer aqui então. Começar o nosso bate-papo. Para a Jaqueline. Grande, Ale! Fala, Zé, aqui, ó. Aqui é tradição, Saúde! Né? Saúde, é nossa. Coisa boa, coisa boa. Como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. O fone ficou bem alto aqui, deixa eu baixar aqui. Legal. Tá bom. Ale, e aí, tudo tranquilo Diga aí? lá. Tudo em paz, cara. Passando frio aqui em São Paulo, né? Tempo aqui bem. hoje esfriou consideravelmente, viu? Coisa boa. Bom, Ale, a gente tem um papo hoje aqui, a gente tem feito aqui as nossas uma vez por semana, sempre trazendo alguns dos nossos professores, né? Os professores da Eni Escola de Gestão, e é uma felicidade muito grande contar contigo. Hoje mesmo, né, pessoal, para quem não sabe, estivemos juntos aqui num palco um pouco diferente, numa transmissão ao vivo para um dos nossos clientes aqui em Brasília. Então foram 2 horas que o Alexandre fez um trabalho extraordinário lá, uma interação fantástica com um dos nossos clientes, e a gente ficou muito feliz, feedbacks extremamente positivos. E esse é o resultado que o Alexandre vem nos dando há muitos anos, né, Alexandre? Então, eu queria começar perguntando, né, até para a gente contextualizar, contasse um pouquinho da tua trajetória até aqui e também do nosso estreitamento aqui das nossas relações e do primeiro trabalho que você fez aqui para ele. Que legal, Zé, que legal. Cara, o prazer é todo meu, né? Eu falo que quando a gente sobe no palco da Eni Produções, realmente é porque a gente está indo para um outro nível na nossa carreira, né? A conexão tá boa? Vocês me ouvem bem? Eu acho que tá dando uma travadinha aí, Ale, mas vamos lá. Acho que tá tranquilo. Acho que o dele que ainda não tá tão bem. Tá ok? Então vamos. A Jaque falou que tá ok. Se tá ok. Tô com a equipe grande aqui hoje em casa, Ale. Acho que agora travou, Alexandre. Opa, voltamos. Agora eu troquei a rede aqui agora eu coloquei a rede mais potente aqui, vamos que vamos. Vamos nessa. Vamos lá. Eu estava falando, Zé, que quando a gente tem a oportunidade de subir num palco da Eni Produções, realmente é porque a gente sente que a nossa carreira está num outro nível, porque você é um cara que dá muita oportunidade, mas ao mesmo tempo há uma cobrança de performance, há uma cobrança de entrega de conteúdo, você tem um respeito pelos seus clientes de uma forma que a gente vê pouco aí no mercado de fato. Então, realmente, quando a gente consegue ir para um palco da Eni Produções, para nós é algo muito grande. Eu estava lembrando, Zé, que completa esse ano, agora 2020, completam exatamente 10 anos da primeira vez que eu subi num palco da Eni Produções. Olha que loucura isso, né? 10 anos, cara. Tá de aniversário. Olha então, isso. De aniversário, 10 anos, cara. Não esquece até hoje. Foi no dia 30 de julho. Um evento em Brasília. De subir no palco
palco da N, dividindo o palco com o Carlos Alberto Júlio. Pô, então foi algo muito especial assim que eu relembro com muito carinho. Coisa boa. E depois você teve a oportunidade de fazer também um trabalho lá em Goiânia, né, conosco, né, acho que aqui no Top 10 em Brasília algumas vezes, né, e depois tem aí a sequência de trabalhos com a Escola de Gestão, né, Ale? Então, assim, a gente já é uma longa estrada aí que a gente vem trilhando. Antes de falar um pouquinho, Ale, acho que de alguns assuntos, eu queria ver como é que você está. Eu sei que você estava com a tua carreira decolou muito, né, Alexandre? Eu tenho acompanhado aí todo o trabalho que você vem fazendo, mas eu queria saber como é que foi esse impacto aí para vocês, aí para você, para Letícia, para Larinha aí, como é que vocês estão levando esse momento aí de pandemia? Legal. Você sabe, Zé, que eu fui pego, não só eu, acho que como todo mundo, né? Mas eu fui pego realmente de surpresa, né? Eu lembro que eu saí de. A gente estava. Cara, eu tive um carnaval na praia, mal se falava sobre coronavírus, e eu lembro que eu saí de casa numa segunda-feira, e eu tinha 3 palestras naquela semana. Eu tinha uma palestra em Goiânia, tinha uma palestra em Florianópolis e tinha uma palestra em Belém. Já estava com a minha agenda praticamente toda formatada. Eu me lembro que eu saí de casa na segunda-feira, do caminho de casa até o aeroporto, eu tive 3 eventos cancelados na mesma semana. Assim. Então eu lembro que eu fui no aeroporto e voltei, porque todo mundo cancelou, foi uma loucura, tudo em cima da hora. Bom, como que eu senti isso? Né? A sorte, eu já vinha me preparando muito para esse cenário um pouco mais online, né? Então eu já vinha com alguns programas, com uma formação de educador executivo, já fazendo algumas curadorias de conteúdo para as empresas, então eu já vinha, de certa forma, me preparando um pouco, com vídeo, me familiarizando com essas entregas de conteúdo. Então, quando tudo isso aconteceu, de alguma maneira a gente sentiu um impacto muito grande, evento presencial. Eu não fiz nenhum desde então, nunca fiquei nesses meus 12 anos de história tanto tempo sem fazer um evento presencial, tanto tempo sem pegar um avião, né? Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então a gente realmente foi impactado. Agora, o grande impacto de verdade em casa, né? Porque eu sou empresário, tenho todos os meus afazeres, a minha esposa executiva tem todos os afazeres dela, e além disso, né, nós dispensamos babá, escola não funciona, a Lara, 1 ano e meio, quebrando tudo, né, cara? Querendo derrubar a casa. Então a gente demorou um tempo para conseguir se organizar, porque é muito difícil. Amanhã, 9 horas da manhã, você está no ar. Agora não, agora se alguém pede uma reunião, eu tenho que conferir a agenda lá da Letícia para ver se ela pode, se marca uma reunião com ela, eu confiro a minha agenda. Então realmente a gente viveu alguns dias de muita turbulência, agora parece que as coisas vão entrando no eixo. É engraçado, né, Ale? Assim, os cancelamentos foram imediatos. Assim, eu lembro que eu estava em Fortaleza com um curso lá com 80 gestores, né? A gente fazendo um trabalho fora de Brasília, e foi o dia que decretaram a pandemia, né? E é engraçado que um curso de 8 horas, mais ou menos umas 4 horas da tarde, saiu a notícia. E eu estava com o Rossando, né, que é um amigo nosso em comum, né? E mais 2 consultores lá no nosso programa, e simplesmente o curso ficou aquela sensação de todo mundo querer ir para o supermercado, fazer compra, né? E aquela tensão no ar. O Rossano chegou a parar assim no final ali, pessoal, vamos lá para as perguntas, mas a gente via que o clima gerou uma certa tensão efetiva, né? E acho que está todo mundo se adaptando, né, Ale? Agora, é engraçado, né, Alexandre, porque há muitos anos eu vinha também tentando emplacar os treinamentos online, né? Fazer um trabalho mais com os clientes, e os clientes sempre deixavam também para depois, né? Acho que hoje o que tem diferente é que todo mundo realmente está forçado a fazer essa transformação digital, que talvez fosse para coisa 5, 10 anos, para fazer nesses próximos meses, né? Uma questão de cenário, né? Assim, como é que você percebe essa mudança? O que vai efetivamente acontecer? Principalmente para a nossa área, né? A gente vem na área de educação, principalmente na educação executiva, né?
Como é que você imagina que vai ser esse mercado para nós e para todos os outros parceiros que estão nos ouvindo aqui? Legal. Eu acho difícil prever qualquer coisa, né? Mas eu acho que já tem algumas tendências que se apontam. Eu tive um grande exemplo agora, faz 2 semanas isso. Eu fiz a minha primeira convenção online, né? Nunca tinha feito isso. Era uma empresa que eu já atendia e eles tinham me contratado já em abril. Eles iam fazer uma convenção para 900 pessoas, um evento presencial aqui em Campinas, tudo certo. Uhum. Orçamento, R$ 2 milhões para trazer 900 pessoas do Brasil todo, avião e tudo mais. Cara, com toda a pandemia, decidiram não cancelar o evento, adiaram numa primeira vez, depois tomaram a seguinte decisão: não, vamos fazer o evento online. Contrataram uma plataforma tal, e tudo certo. Fizemos lá o evento, 5.000 pessoas, nós conseguimos cobrir, 5.000 pessoas, Brasil inteiro, pessoas que não viriam, porque são de regiões muito remotas, tiveram a oportunidade de ter acesso, 5.000 pessoas investiram 10% do valor que eles gastariam para fazer o evento presencial. Aí você fala, Lê, mas como é que foi a energia? A questão toda é que você precisa reaprender a fazer. Então, eu lembro até hoje o feedback que eu dei para eles, quando eles me mostraram a agenda. Lê, dá um toque aqui e tal. Tinha a primeira coisa, fala do presidente, 1 hora de duração. Eu falei, esquece, gente. O evento online não dá tempo do cara ficar falando 1 hora. É tempo do cara já pegar o celular e já se desconectar. Então, as falas têm que ser mais curtas, muito mais objetivas, tem que ter muita interação. Então, é mais difícil fazer online, porque você perde todo o contato presencial, a dinâmica muda e tudo mais. Então, eu vejo que a gente vai ter um cenário, eu acho que no futuro a gente vai ter um cenário híbrido. Eu acho que mais empresas farão eventos online, mas também não deixarão de fazer os eventos presenciais. Mas eu acredito até que a gente vai ter um volume maior. Eu acho que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Aquelas empresas menores que às vezes não podiam contratar um palestrante por conta de cachê, enfim, hoje talvez ela possa, porque tem muitos dizendo, olha, se eu vou fazer a palestra de casa, talvez compense eu reduzir um pouquinho aqui o valor, para que de repente eu possa atender. Então, acho que a gente vai muitas empresas que não tinham condição de repente fazer uma convenção pelo custo de deslocar pessoas, hoje, de repente, ela vai poder, porque essas ferramentas de streaming ajudam muito. Ou seja, acredito que a gente vai ter um mercado para a nossa área extremamente pulsante. Eu acho que a gente vai ter um presencial mais selecionado e vamos ter um volume de online muito grande acontecendo. Isso é interessante, né, Alexandre? Porque a gente não tem ainda a real noção de como é que serão as retomadas, né? Eu estava conversando com outros amigos, né, em comum, e todos eles falam assim, olha, a gente é inimigo número 1 hoje porque nós estamos sempre aglutinando gente, né? Em sala de aula, em auditórios, em centro de convenções, né? E a gente não sabe como serão as regras, né? Eu estava conversando com outros produtores, como a N Produções em outros estados, né? Todos eles têm ligado para saber o que a gente está fazendo para poder realmente manter a empresa viva, fazer pagamento das contas, mas é o que você falou, essa migração, uma das coisas que eu tenho escutado, principalmente dos clientes da N Produções, é que vai ter que ser valorizado o recurso, né, que acreditamos que vai ficar cada vez mais escasso, né, Alexandre, para uma retomada aí da economia. Então, quando você relata essa questão que eles iriam fazer um evento com 900 pessoas, acabaram fazendo um com 5.000 e gastando bem menos, né, investindo bem menos, eu acho que isso é uma realidade que realmente vai ser imposta e realmente é aquilo que dá mais trabalho, né, mais tenso, né? A gente depende de instrumentos e ferramentas que talvez a gente não domine, né? Quando nós aqui em Brasília fazemos eventos, a gente tem todo um time já pronto, já fez 30, 40, 50 vezes mais ou menos aquele mesmo roteiro. Então a confiança ela é muito grande na hora de executar. E para nós tudo é aprendizado nesse momento. Fazer uma live hoje aqui contigo, a gente está aprendendo, está testando coisas diferentes, faz um fundo aqui para aparecer. Hoje eu estou com uma luz aqui nova, que chega a dar uma auréola ali atrás de mim, mas são formatos que a gente vai aprendendo e vai melhorando com certeza. Ale, eu queria fazer uma pergunta aí mais técnica, antes da gente entrar numa parte talvez mais para o nosso cliente corporativo aqui.
Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que você enxerga os negócios nesse momento, né? Como é que vai ser vender nesse momento, talvez para alguns de porta fechada? Como é que a gente vai fazer negócios no momento? Que dica você daria para os nossos clientes que estão aqui nos ouvindo sobre como é que a gente pode Legal. fazer negócio e fazer as coisas acontecerem nesse momento? Legal. Bom, deixa eu dar um passo para trás antes. Eu fiz, nesses últimos 40 dias, eu acho que eu fiz mais de 50 lives, cara. Nunca fiz tanta live na minha vida. Assim. Webinário, conversando com um monte de gente, porque eu realmente estava muito curioso. Então, cara, eu selecionei um monte de gente bacana, amigos, né? E todo mundo que me convidou para a live, cara, se eu tinha agenda, eu participava, porque para mim era uma grande oportunidade também de ouvir as pessoas. E eu perguntava para todo mundo assim, e aí, né? O que é esse novo mundo? Como vai ser tal? E eu descobri algumas coisas muito interessantes. E assim, eu descobri que ninguém tem resposta, ninguém. É tudo previsões, resposta não existe. Segunda coisa que eu descobri é que as empresas que estão passando melhor por essa pandemia, todo mundo sofreu, tá? Todo mundo sofreu. Aquelas que estão suportando melhor são aquelas que fizeram a lição de casa. O que eu quero dizer com isso? Cara, aquela empresa que cuidou do fluxo de caixa, aquela empresa que cuidou bem dos seus clientes, que cuidou bem dos seus fornecedores, que tinha uma boa relação com o seu time, passa por isso, passa pela turbulência, mas o voo ainda consegue se manter naquela atitude de cruzeiro. Aquela empresa que fazia o inverso, ou seja, trata mal a equipe, não tem uma liderança que vale a pena, não é adimplente com os seus fornecedores e trata com certo descaso, não cuida da sua carteira de cliente, não teve um fluxo de caixa, está sofrendo muito. Ou seja, em resumo, passa melhor por essa pandemia quem fez a lição de casa. Quem não fez, sofre mais. Então, esse para mim, é o ponto crucial. O próximo ponto agora é o que esperar. Eu vejo que existe uma grande oportunidade, porque as grandes empresas, elas têm uma capacidade, muitas vezes, econômica, financeira, que elas suportam um pouco mais. Né? E elas têm ajudas que muitas vezes as pequenas não têm. Né? Se você é pequeno e tentou pegar um crédito aí do BNDES, você sabe que é muito difícil. As grandes conseguem um acesso com uma facilidade maior. Mas existe uma coisa que as pequenas empresas têm como vantagem, né? Eu lembro quando começou tudo isso, eu comecei a fazer compra online, né? Eu falei, cara, eu não vou sair de casa para ir no supermercado, eu vou comprar. E eu era um cara que eu sempre gostei de ir ao supermercado. Para mim era algo bom, eu gosto de pegar as frutas, escolher e tal. Mas eu falei, agora eu não vou. A minha primeira tentativa foi fazer uma compra numa grande rede, né? Nessas redes um pouco mais famosas. Prazo de entrega, 3 dias úteis. Eu falei, não tenho esse tempo. Não dá para eu fazer. Eu não estou me planejando assim para 3 dias, né? Cara, liguei no supermercado de bairro, pequeno, pedi de manhã, o cara me entregou à tarde. Então, ele tem uma certa agilidade que o grande, às vezes, pelos seus processos, pela sua estrutura, ele não consegue ter. E aí é mais fácil a gente poder conversar. E às vezes eu queria tirar uma dúvida com aquilo que eu estava comprando, eu mandava um WhatsApp, ou seja, então o pequeno, esse poder de ação que o pequeno tem, se ele agir como pequeno, ele consegue ter uma boa possibilidade nesse mercado. Então, acredito que as pessoas hoje, elas vão viver algo que eu começo a viver aqui, a minha esposa também. Uma coisa chamada de hipercomodidade. Então, a gente está tendo tudo em casa agora. Né? Então, eu estou tendo aqui no meu condomínio, eu estou tendo feira. Né? Aqui no meu condomínio está vindo um cara aqui vender chopp. Né? Então, a gente começa a ter hipercomodidade. Então, na minha opinião, vai vencer aquela empresa que puder oferecer mais hipercomodidade. O que é que significa isso? É oferecer a solução completa. Hoje, fazendo o evento lá da PGFN, eu percebi porque que a PGFN escolheu a N Produções. Cara, vocês entregaram tudo. Vocês entregaram o palestrante, o conteúdo, a transmissão, o suporte. Isso é hipercomodidade. Se eles fossem buscar isso separado, sairia uma tragédia. Então, vocês fizeram a curadoria de conteúdo, a entrega, o portfólio, o suporte. Eu até comentei isso com o time, eu falei, cara, eu nunca vi uma transmissão online tão organizada na minha vida, com plaquinhas e tudo mais. Então, isso para mim é hipercomodidade. Então, a empresa que vai superar isso é aquela que tiver a capacidade de oferecer hipercomodidade para os seus clientes. É muito interessante isso, Alexandre, porque a N Produções tem isso como seu DNA, efetivamente. Assim, nós concorremos com grandes players na área de educação executiva, fundações, né?
escolas, certamente com uma estrutura muito maior que a nossa, mas eu desafio muitos deles a ter a velocidade que a gente tem e principalmente o ombro a ombro que a gente tem, porque quando dá errado também a gente está ali chorando do lado deles e a gente se compromete a resolver, se for o caso, refazer. Então, esse é um compromisso que a empresa e todos os colaboradores da Eni, todo mundo que está aqui assistindo sabe que a gente tem muito forte e isso gera uma confiança muito grande dos clientes, né? Muita gente às vezes me pergunta, né? Como é que a gente vai concorrer? Eu falo, olha, se você às vezes faz uma coisa muito bem feita, isso aí pode ser decisivo para a tua trajetória. E eu atribuo muito do resultado que a Eni Produções tem exatamente por isso. E uma coisa interessante, né, Ale? Você falou no início aqui desse comentário, basicamente é quem investiu em relacionamento, né? Então, quem tem bons relacionamentos certamente tem uma condição de competição melhor. Isso é bíblico, né? Depois que as pessoas arrombam a casa, que a gente põe grade, né? Conversei com vários lojistas que não tinham sequer um telefone de um cliente. Então, o dever de casa não foi feito, né? Então, se todo mundo que comprou da minha loja, se eu tivesse aquele e-mail, telefone, o acesso, quanto de campanha, ou quanto de até ajuda mesmo, porque eu vi muitos empresários fazendo, olha, me compra um voucher aqui do cachorro-quente à roupa, muita gente vendendo, já fazendo negócio, alimentando o seu fluxo de caixa para entregas futuras. Exato. E basicamente isso foi uma maneira que muita gente resolveu esse problema, principalmente desses 2, 3 meses. Hoje a gente já começa, talvez, sei que as notícias são ruins, né, ainda não tão positivas. Voltamos. Entrou uma ligação aqui, como é que pode? Eu fiz hoje, eu falei, olha, nós temos que fazer a transição do iPad. Aí a minha equipe aqui falou, vamos fazer do telefone. Então tá aqui. Ó, tô todo vermelho aqui de vergonha. Tá, bom, tudo certo. Vamos lá. Aí o que acontece? E aí a gente viu essa questão do relacionamento como realmente decisivo para esse momento para as organizações, né? E, claro, né, Alexandre, eu acho que muita gente está falando, acho que é a mesma coisa, no sentido de é o momento que a gente mais vai trabalhar, menos vamos ganhar, mas que é a situação que é imposta, a gente realmente quer produzir, quer continuar atendendo aos clientes e, de alguma maneira, as coisas precisam continuar andando. Não sei se você tem mais algum comentário sobre a questão de negócio, né? Eu tenho muitos amigos aqui que são donos de academia, gente que precisa do espaço físico, né? Talvez essa reinvenção, você que tem um livro chamado A Reinvenção do Profissional, até queria que você comentasse um pouquinho desse livro, que sempre é um tema, parece estar sempre atual, né, Alexandre? Reinvenção, qualquer momento que você está, as pessoas precisam nesse momento mais do que nunca. Verdade. Tá? E você sabe que a editora me convidou para relançar esse livro, né? Legal. Porque também ele também, do mesmo jeito que a gente completa esse ano agora 10 anos da nossa relação, eu também completo agora 10 anos que eu lancei a Reinvenção. E, cara, eu projetei a Reinvenção, jamais imaginei que 10 anos depois a gente passaria por isso que nós estamos vivendo hoje. Mas acho que a grande questão, Zé, para quem tem negócio, eu tenho negócio, você também, eu acho que, independente de qual seja, eu acho que o que a gente precisa agora, e quando a gente fala sobre reinvenção, a reinvenção, ela geralmente fala o seguinte: se eu não posso mudar o contexto, eu mudo a ação, e a ação muda o contexto, né? Então, cara, o contexto que a gente está vivendo, infelizmente, a gente não consegue mudar. É fora de qualquer controle, né? E quem é gestor, essa pandemia trouxe coisas para a gente que, como gestor, a gente odeia, né? A gente foi pego de surpresa, a gente não tem previsibilidade, ou seja, a gente está sem chão. Quando isso ocorre, existe uma coisa que a gente não pode ter agora, é pensar muito em futuro. Quando a gente começa a pensar muito em futuro, eu fico muito preocupado quando eu ouço palestras como o futuro do trabalho, o futuro das vendas, tal, porque para mim é tudo especulação. O que a gente tem hoje é uma palavra chamada presente, a gente tem que viver o hoje. A gente tem que entender o que é que dá para ser feito hoje.
em termos de experiência, em conhecimento de novas tecnologias. Isso é se reinventar. Certamente, quando eu voltar a fazer palestra, eu vou com uma bagagem muito grande. Eu nunca tinha feito palestra online. Eu estou tendo as primeiras oportunidades agora. E achava que não dava certo, e dá. Ou seja, na pandemia agora eu adquiri uma nova experiência, uma nova habilidade. Então, acho que a gente agora começa a viver um cenário onde a gente pode, onde se reinventar para mim se eu não posso mudar esse meu contexto, como academia, por exemplo, mas o que eu posso aprender, o que eu posso incorporar de novo. E quando eu abrir, abra com novidade, abra com coisa nova, abra chamando as pessoas dizendo, olha, eu sei que nessa pandemia você ficou aí 60, 70 dias sem conseguir treinar. Olha aqui, preparamos um treino especial para você que está aqui, se pensa em algo. Eu acho que esse é o grande momento para a gente se fortalecer como negócio, aprendendo tecnologias novas, inovando, se reinventar isso. Eu acho que se reinventar não é ser disruptivo, não. É se reinventar, é aproveitar um contexto que eu não tenho total controle, para de repente agora a gente crescer como profissional, que foi o que eu aproveitei aqui. Eu nunca li tanto, eu nunca fiz tanto curso, eu nunca tive acesso a tanta coisa gratuita, eu acho que muita gente também teve. Então, essa é a grande oportunidade agora para a gente se reinventar. Legal. Alexandre, aqui até para dar um recado já para a turma que está nos assistindo, nós vamos sortear aqui um livro teu, o Não Negocie com a Preguiça, Opa, que é o teu último livro. Então, nós vamos sortear ao final, pessoal. Então, vocês estão assistindo, vai ter um post de agradecimento lá ao Alê. É só marcar mais 2 pessoas e seguir aí no Produções, caso você ainda não siga. E aí a gente faz o sorteio na quinta-feira, às 11 horas. Então, se você quiser mandar esse aviãozinho aí para as pessoas também assistirem a nossa live, e ao final a gente faz o sorteio, eu reforço aqui no final. Falando desse livro, Alexandre, eu sei que ele é base daquilo que tem sido o teu objeto de estudo, né? Que é comprometimento ou engajamento. O que é mais importante, Alexandre? Melhor ter uma equipe engajada ou melhor ter uma equipe comprometida? Como é que você pode falar para a gente, e se é melhor o engajamento ou o comprometimento, como é que a gente constrói ele dentro das organizações? Muito bom. Se fosse escolher uma coisa só, eu escolheria uma equipe comprometida. Se fosse escolher uma coisa só. Por quê? Tá? Engajamento, vamos lá, definição de engajamento. Fazer por livre e espontânea vontade aquilo que tem que ser feito. Ou seja, engajamento é liberdade. Obviamente, o engajamento ele é uma evolução do comprometimento. Ele é algo que a gente, ao longo da vida, conquista. E comprometimento? Comprometimento é faço porque preciso. E muita gente que às vezes me ouve falar sobre isso, alguém me perguntou assim, Alê, cara, você está falando sobre isso, então quer dizer que eu não sou engajado com o meu trabalho. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque tem coisas do meu trabalho que eu adoro e tem coisas do meu trabalho que eu odeio. Eu falei, não, isso nada tem a ver com engajamento. A pergunta que eu fiz para ele foi, as coisas que você não gosta, você faz? Ele falou, faço porque preciso. Eu falei, perfeito. Porque geralmente, Zé, o engajamento ele é com algo maior. E aí o comprometimento eu tenho porque eu quero alcançar esse algo maior. Então, por exemplo, eu, Alexandre, gosto de fazer atividade física? Não. Faço atividade física? Faço. Por quê? Porque o meu engajamento é com a minha saúde. Gosto de comer salada? Odeio. Se você me der uma rúcula ou me der um papel, para mim tem o mesmo gosto. Mas como? Como? Por quê? Porque eu estou engajado com a minha saúde. Então, muitas vezes é isso. A gente pode não estar engajado com o nosso trabalho em si, mas como você tem um engajamento maior com a sua carreira, você se compromete com aquilo que você precisa fazer. Agora, o engajamento, ele não é uma decisão. O engajamento é uma conquista. Eu não consigo acordar amanhã e falar assim, opa, hoje eu estou engajado. Não funciona assim. Agora, o comprometimento é uma decisão. Então, eu posso me comprometer com algo, gostando ou não, tendo motivação ou não, eu me comprometo, eu faço. E esse fazer, ele vai me levar naturalmente a algo maior, porque quando eu entro em ação, essa ação faz com que eu tenha resultado. O resultado me gera reconhecimento, e o reconhecimento me gera motivação, me gera realização. Aí eu começo a participar mais, eu entro num ciclo virtuoso. Então a grande questão é essa. Então, se eu puder escolher uma equipe, eu escolho uma equipe comprometida. E com o comprometimento deles, a gente leva ao engajamento. Então, o engajamento sem o comprometimento também não serve
de muita coisa. Você vai ter uma equipe apaixonada que não produz. Então, as duas coisas funcionam bem. Se você pode ter uma equipe que fala, eu amo a empresa, eu amo o propósito dessa empresa, maravilha. Mas o que você está fazendo para manter esse propósito vivo? Então, comprometimento e engajamento andam juntos. São duas palavras que precisam caminhar na mesma sintonia. Porque também, se você só é comprometido durante muito tempo e esse comprometimento não se torna em engajamento, chega uma hora que esse caminho passa a não valer a pena. Então, o comprometimento ele tem que chegar no engajamento, e o engajamento precisa do comprometimento para se manter vivo. Isso você diria que é um hábito mesmo? O comprometimento é você fazer com consistência, né? Fazer aquilo que realmente tem as funções que são maçantes, né? Do dia a dia, a rotina, né? Mas são necessárias. Sem o arroz com feijão das organizações, às vezes as empresas se preocupam muito com a regra de ouro, a regra mágica, aquela pílula fantástica do salto gigante, mas que nada disso é construído sem uma entrega consistente, né, Ale? Talvez o comprometimento seja, para você, isso, seja essa consistência do trabalho diário. Perfeito, Zé, perfeito. Sabe que quando você traz isso para o conceito das organizações, eu sou um cara que eu adoro ler sobre startups, eu acho que é tudo uma cultura muito legal. Mas essa cultura de startup mal explicada, ela pode trazer para as pessoas um conceito completamente errado. Eu tenho um amigo meu que ele fala, o André Palandro, ele fala uma coisa muito legal, ele fala o seguinte, que ao longo dos anos a gente começou a gourmetizar a gestão. Né? Então a gestão começou a ser, o Canvas, não sei o que, o sistema de gestão X, Y, Z, tudo ficou lindo. Só que a pessoa não está lá fazendo o básico bem feito. Né? Então, gestão para mim, primeiro faz o básico bem feito. Depois que você faz o básico bem feito, aí você pode partir para alguns processos evolutivos. Cara, então se você não tem a capacidade de um cliente entrar na loja, você pegar o nome, e-mail e telefone dele, não adianta você implantar um CRM robusto. Você só vai gastar dinheiro e ele não vai funcionar. Então, o básico bem feito é a grande questão. E na nossa vida é a mesma coisa. Então, acho que se a gente pudesse traduzir isso do jeito que você colocou, é isso. Comprometimento, para mim, é fazer o básico bem feito. E o básico bem feito vai trazer resultados consistentes e aí, naturalmente, eu começo a evoluir. A gente está querendo, primeiro, eu faço tudo que é inovador, porque é mais bonito, só que esqueço de fazer aquilo que é necessário. Aí a coisa vai por água abaixo. Muito legal. E aproveitando aqui, tem uma pergunta do Wagner, falando como você percebe o servidor público quando falamos de engajamento? Você que está aí atuado aqui em Brasília com muitos Legal. deles, né? Legal, Wagner, olha só, cara, excelente pergunta, tá? Eu tenho uma visão, cara, de funcionalismo público, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a N Produções, que é assim, não é muito diferente do que a gente encontra no setor privado. Sabe qual é a diferença? É que no setor privado a gente pode emitir, né? E aí na área pública a gente tem algumas barreiras para isso. Mas, cara, no setor privado também, cara, o Zé sabe disso. Né? Quantas pessoas que a gente tem também que não são engajadas e é muito difícil. E hoje em dia também no setor privado não é tão fácil assim demitir, porque não é tão fácil contratar, é caro demitir. Então, hoje, o setor privado também contrata e tem a mesma preocupação em engajar pessoas como o setor público tem. Então, eu vejo, só que eu no setor público, como eu vi nesses últimos anos, principalmente aí em Brasília, trabalhando com o Zé, como eu vi gente competente na área pública. Como eu vi gestor que na área privada eu falei, cara, não tem. Não tem. Cara que abraça a causa e vai para cima. A gente vê muitas pessoas aqui, e se a gente nomeasse aqui, a gente ficaria alguns minutos aqui falando. Gente que faz acontecer de verdade. Né? Agora, na área privada também. Então, eu vejo que existe muito engajamento no setor público, existe muito engajamento no setor privado. Agora, também tem muita gente ruim no setor privado e muita gente ruim no setor público. Mas eu acho que as ferramentas, elas podem ser, cada uma no seu mundo, obviamente, mas elas podem ser utilizadas em qualquer cenário. Se você me permite, Alexandre, eu brinco que o gramado do outro sempre é mais verde, sabe? Quem está na gestão pública acha que o privado, as pessoas são mais engajadas. Não, acho que talvez uma questão, uma visão, acho que nesse momento eu vejo tanta gente na gestão pública fazendo acontecer e principalmente, Alexandre, até comentando contigo, nós estamos negociando uma grande contratação para um órgão público que o tema é intraempreendedorismo. Olha Ou aí. seja, a gestão quer saber como é que o servidor público pode
entender que ele também precisa empreender na carreira dele, que ele precisa tomar alguns riscos, que ele precisa ser encorajado, claro, o erro honesto, né? Então, isso cai um pouquinho naquilo que você falou sobre o pensamento da startup. E eu concordo com você, Alexandre. Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo uma regra tão complicada, sabe? Faz um negócio tão maluco do ponto de vista do modelo de negócio, que eu falei, gente, isso aqui está tão difícil de explicar que eu acho que o cliente vai ter muita dificuldade de participar. E perde a simplicidade, sabe, do brilho no olhar, sabe, a simplicidade do vamos fazer acontecer rápido, né, e botar esse negócio para testar. E muitas vezes eu acho que as coisas ficam mais no PowerPoint e no Word do que no Excel, né, que realmente é onde a gente vai tirar a prova, né, você realmente colocar todos os custos que você vai elencar e tudo aquilo que você vai precisar fazer para que as coisas aconteçam, né, objetivos bem definidos, né. Então, eu acho que boa resposta aí. Acho que fica uma coisa aí que hoje, tanto em qualquer área, você pode ter gente muito descomprometida e não engajada na área privada. Pelo que você falou, é uma realidade. Acho que uma das especulações sobre esse negócio de futuro é como vão ficar essas relações de trabalho, né, efetivamente, porque acaba que é um custo alto para as organizações, muitas vezes, principalmente para o pequeno negócio, né? Depois, as pessoas dizem que o Sebrae ainda fala que a mortalidade de pequenas empresas é grande, mas com a quantidade de desafio que é imposto, realmente tem que acertar muita coisa para o cara realmente poder sair daquela parte inicial. Ale, legal. Falando sobre essa questão aí de negócio e tal, e de engajamento, me fala um pouquinho do educador executivo, dessa mudança. Eu lembro que quando você começou a sua carreira, você tinha lá uma metodologia, hoje você está apostando já há alguns anos que você já fala de uma maneira diferente sobre essa figura, né? Então, eu queria que você falasse para a gente o que é um educador executivo e como é que ele contribui para as organizações. Legal. Você sabe quando eu mudei esse nome, né? Muita gente me criticou porque acharam que eu estava entrando na onda de todo mundo falando mal do coaching, que eu estava saindo. Não foi nada disso. Eu tenho muito orgulho de ter feito as minhas formações em coaching. Eu fiz minha primeira formação em coaching em 2006, cara, quando ainda coaching aqui no Brasil era... Eu lembro que eu fui da primeira turma da Sociedade Brasileira de Coaching. Na minha sala tinha 30 pessoas, era uma coisa muito incipiente, ainda era muito novo. E eu fiz, nem era para ser coach, eu fiz porque eu queria ferramentas novas para minha carreira como executivo, enfim. Me apaixonei, cara, e vi muita coisa legal. O coaching é um trabalho muito sério, muito robusto. É um trabalho que, quando colocado em prática de uma maneira consistente, gera coisas incríveis, assim. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi como coach, de tudo que eu escrevi como coach, né, de todos os processos que eu fiz, eu tenho um orgulho muito grande. Só que, ao longo dos anos, eu fui incorporando outras habilidades na minha função, né? Então, eu me percebi fazendo consultoria, eu me percebi fazendo treinamento, e nada disso é coaching, tá? Coaching é um processo individual onde eu e você vamos trilhar uma trajetória. E eu comecei a fazer treinamento, mentoria e tal, e aí eu comecei a ver que me nomear como coach estava me deslocando de algumas atividades, decidi fazer um trabalho de branding para tentar entender um pouco melhor, e a gente chegou nesse nome, de falar, Lê, cara, você não é coach, você é um educador executivo, que faz coach, que faz treinamento, que faz consultoria e tal. Pô, esse nome me caiu como uma luva, assim, porque realmente abrangia tudo que a gente fazia. Porque quando eu entrava numa empresa como coach, daqui a pouco eu via que eu estava fazendo vários outros fatores e que o nome não estava condizendo. E aí aconteceu uma coisa muito legal, né, Zé, assim, na minha vida, né, cara? A Lara nasceu, está com 1 ano e meio agora, mudou todos os meus parâmetros de tudo. Eu comecei a querer viajar menos, comecei a querer trabalhar menos. Ao mesmo tempo, a minha carreira, ela começou a ter uma evolução muito importante. Eu nunca pensei que eu fosse lançar um livro por uma das maiores editoras do país, tá? Então a coisa começou a tomar um volume e eu comecei a negar a proposta de trabalho, que é uma coisa que eu odeio, né? Eu lembro que em 2018 a gente negou quase 40 propostas de consultoria. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu falei, olha, agora isso é culpa minha, porque eu nunca tinha formado ninguém para atuar com a nossa metodologia. Foi quando eu lancei o programa de formação educador executivo, trouxe para mim que eu só queria ter 30 pessoas comigo,
e a gente realmente formou um grupo muito especial, e essas pessoas agora estão me ajudando, estão indo para o mercado comigo, fazendo palestras, atuando em consultoria, então já faz um ano isso. Eu estou muito feliz porque agora eu não estou mais solo, né? Agora eu tenho um time aí que eu posso compartilhar, até alguns aqui estão participando conosco. Então, o educador executivo se tornou uma bandeira muito forte de quem gosta de entrar nas organizações e realmente promover educação. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, não é só treinar, orientar, é promover educação, é criar protagonistas lá dentro. Essa é a nossa maior missão. Que legal, Lê. E como é que você vê, até você usou a questão do mercado de coach, né? Como é que você vê esse mercado hoje, Ale? Assim, a gente sabe que tem uma série de players, né? E eu sei que você até é um crítico algumas vezes das formações até de novos palestrantes, né? Como é que você vê esse movimento, né? A gente sabe que isso realmente virou um business, né? Eu Sim. comecei há 16 anos atrás e ali tinham realmente poucos palestrantes. Hoje a gente vê uma quantidade enorme, né? E vejo até colegas nossos que realmente estão meio que talvez até migrando, que talvez fosse o trabalho de formar novos coaches, né? E hoje trabalhando com a formação de novos palestrantes. Como é que você avalia esse movimento? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu costumo usar uma frase que ela fala assim, se formou como coach, achou difícil atuar como coach, então criou uma escola de formação em coach. Mais ou menos essa é a história de muitas escolas, tá? Cara que não, eu sei muitas histórias aí. Algumas pessoas que são donos de algumas escolas e nunca fizeram um processo de coach na vida, né? Mas assim, são bons de palco, bons de oratória e criam as suas escolas e seguem, enfim, e tem gente que compra, né? O problema, Zé, não são as escolas, cara. O problema para mim são as promessas, né? Eu acho que as promessas elas se tornam um pouco complicadas. A gente tem, por exemplo, um amigo em comum, o Sullivan França, que para mim é uma das escolas que eu sempre referendo. Por quê? Porque para mim é um cara que aplica coaching puro. Eu gosto disso. O cara que vai lá, aplica coaching puro, sem promessa milagrosa, entrega o que tem que ser entregue. Você entra lá numa aula dele, ninguém bate madeira, ninguém passa em brasa. É conteúdo redondo. Eu gosto disso e eu sigo isso e indico sempre. Quando alguém pergunta escola, cara, Slack. Eu gosto, indico e eu acho que tem um dos trabalhos mais sérios do país, né? O que me incomoda muito, por exemplo, nas formações de palestrante, é que a maioria das pessoas que formam um palestrante sequer sobem no palco. Falam que você vai fazer uma formação de palestrante que ao final você vai cobrar 15 mil reais. Cara, Zé, a gente sabe, cara, que o mercado não é assim. O cara para cobrar 15 pau, meu amigo, o cara vai ter que chinelar muito. Até fiz um post esses dias mostrando que eu saí de um cachê de 15 para um outro cachê maior. Cara, mas foi 5 anos, olha, 5 anos ralando muito. E outra coisa, né? As pessoas acham que fazer palestra, e quando eles vendem, palcos bonitos, palcos da N Produções, palcos maravilhosos, mas eles não mostram, cara, que antes disso você teve que fazer palestra lá em lugar que não tinha um data show, que são... Então não é só glamour, tem que realmente trilhar um caminho muito forte, e o meu medo é que essas escolas, tanto de formação em coaching, quanto de formação de palestrante com promessas exacerbadas, elas estão criando um exército de frustrado. Não que você não possa se tornar um palestrante, sim, mas venda a coisa certa, né? Uma das coisas que eu sempre falei lá para os nossos educadores, eu falei, olha, aqui eu não vou fazer promessa, cara, e eu sempre fui muito sincero com eles, olha, para chegar aqui nesse palco hoje, que às vezes eu subo, cara, na minha carreira foi mais de 200 palestras de graça, acertando, errando, aprendendo, então as pessoas veem a gente em palcos grandes, acho que, cara, foram 12 anos de muita luta. Pô, você me conheceu lá atrás, né? Você sabe que, pô, chinelei pra caramba para conseguir realmente construir uma trajetória, e é assim. Então, eu acho que o que essas escolas fazem muitas vezes é fazer promessas que elas não entendem a que nível que você pode chegar para prejudicar a carreira de alguém, porque a pessoa aposta tanto naquilo que às vezes isso para mim é a grande crítica, são as falsas promessas. Eu concordo contigo, Ali, assim, eu vejo, e outra crítica que eu faço, na verdade, é a formação em série, né?
parece que todo mundo vai contar a mesma jornada, parece que todo mundo vai ter o mesmo exatamente. modelo. Então, assim, eu já vi Exatamente. alguma coisa que, assim... E eu vejo, assim, nesses 16 anos, a Eni é um dos grandes contratantes brasileiros, né, em função do top 10. Para quem não sabe, para quem está seguindo aí, vendo a Eni Produções pela primeira vez, nós temos uma trajetória com praticamente 500 consultores contratados, né, nesses 16 anos. Então, assim, muita gente já passou pelo nosso palco, sendo para atuar com os nossos clientes em company, seja nos nossos eventos abertos, né? Você teve a oportunidade de estar no nosso congresso de gestão e liderança, só ali foram 11 num dia, né? E a gente vê, e uma coisa legal da Eni Produções, que muitas vezes eu sempre questionava, né? Por que uma pessoa contrataria via Eni Produções depois do Google, né? Mas as pessoas querem o aval de quem tem a nota verdadeira. Né? Uma coisa é ligar para um palestrante e falar, você é bom nisso, é muito difícil falar na primeira pessoa, né, Ale? Falar de si, né? Muito difícil. E quando tem alguém que pode realmente, com história, né? Eu tenho as notas de todos os consultores, de todos os palestrantes, eventualmente tem até gente que tem um cachê até alto, mas que a entrega não é compatível com aquilo que cobra, né? Então tem muita coisa que acontece nesse mercado que hoje a gente avalia e entende exatamente como funcionam, né? Legal, Ale. A gente está chegando aqui, o Ale tem mais trabalho hoje, né, Alexandre? Hoje está desde das 8, ainda hoje tem foi mais. Dia bom. Dia extremamente produtivo, né, Alexandre? Ainda bem. Então, assim, a gente tem mais aqui 4 minutos, Ale. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta, pessoal. Depois eu vou deixar os recados, o Ale vai sair, eu ainda termino com vocês aqui com alguns recados, mas agradeço as perguntas. Aqui tem gente comentando que se orgulha de ser servidor público, a gente está junto, realmente eu vejo muita gente trabalhando de forma, eu diria, até muito mais comprometida e engajada do que eu vi em grandes empresas privadas, pessoal. Vocês fazem um trabalho, compram risco, fazem acontecer. Então, você que está aqui nessa live, pode receber o nosso abraço aqui, porque a gente realmente valoriza muito o trabalho de vocês e sabe o desafio que vocês têm. A pergunta para a gente fechar, Ale, que eu tenho feito no encerramento das lives quais são os ganhos que você enxerga com todo esse processo que a gente vem vivendo da pandemia? Então, queria deixar aqui você livre aqui uns 3 minutinhos para poder encerrar a tua participação e também dar um recado aí para todos os nossos clientes. Depois eu dou aqui os recados de sorteio aqui do livro. Muito bom, Zé. Na minha visão, os grandes ganhos, talvez o maior ganho é a gente ter conseguido olhar para o básico. Mais uma vez, tá? A gente precisa olhar para o básico. Eu acho que essa pandemia está fazendo a gente olhar para o básico. Porque vejam só, o que a pandemia ensinou a gente? Higienize as mãos, cara. Né? Direito, a gente começou a aprender a lavar as mãos de forma efetivamente correta. Né? A gente começou a valorizar a família, porque não tinha opção, cara. Você vai ter que ficar em casa agora e vai ter que ficar com a família. A gente, aqui em casa mesmo, a gente pegou um prazer enorme por cozinhar e por fazer desse momento algo efetivamente valioso. A gente aprendeu a otimizar o tempo, a fazer muito mais, às vezes, com menos tempo de trabalho. Hoje, sinceramente falando, eu hoje trabalho em média 4 horas por dia. Não é porque eu sou preguiçoso, é porque não dá. Nas outras horas do dia, cara, eu estou cuidando da Lara, eu estou ajudando a minha esposa, aí faz almoço, limpa a casa, a gente se divide aqui. Nessas 4 horas, eu tive que aprender a ser muito produtivo. A gente aprendeu, Zé, como líder, que não dá mais para a gente controlar as pessoas. Agora, a gente tem que confiar naquilo que a gente gerou de engajamento e confiar que a pessoa 9 da manhã para ver se ela acordou. Não dá mais, sabe? Agora a gente tem que confiar naquilo que a gente fez. E principalmente agora, eu acho que a pandemia mostrou que a gente precisa de muito menos para viver. E que a gente pode agora fazer muito mais coisas com muito menos. Né? Eu fico pensando agora nessa pandemia toda, para que eu tenho um guarda-roupa lá com 30 camisas? Eu não preciso. Eu estou usando 2 quando eu vou fazer uma live e tudo mais. E outra, a gente percebeu que pode ser a gente mesmo. Né? Então eu estou fazendo esse bate-papo aqui com você,
poderia estar com uma estante de livros aqui atrás. Não, eu preferi estar aqui junto com as minhas cervejas e na minha churrasqueira aqui, porque é um ambiente que eu gosto. Então, acho que na pandemia, sinceramente falando, eu acho que máscaras caíram. Eu acho que a gente começou a aprender a viver com menos, a viver melhor e, principalmente, eu acho que a valorizar muito mais o relacionamento, porque, é sério, tá batendo saudade, tá batendo vontade de estar lá com os amigos, e eu acho que isso vai ser um grande aprendizado para todos nós, né? E eu acho que o grande aprendizado que eu gostaria de verdade que a sociedade tivesse agora era o aprendizado da solidariedade, mas na essência dessa palavra, solidariedade no quesito de, cara, ouvir mais o outro, julgar menos, estar aberto a ouvir opiniões diferentes, e principalmente, eu acho que a gente está vivendo um ambiente onde a gente tem a grande oportunidade disso, de realmente estar perto das pessoas de fato, confiar mais, estar mais junto, abraçar mais quando puder, né? E principalmente, eu acho que a gente ter mais empatia, eu acho que todos esses ganhos estão nas nossas mãos, estão nas nossas mãos. Mas o isolamento trouxe lições para a gente que eu quero que não sejam esquecidas de forma alguma, né? Talvez agora a gente vai usar menos o carro, talvez agora a gente vai aprender que dá para trabalhar mais em casa, conviver com a família, enfim, dar valor àquilo que realmente importa, né? Que legal. Ale, cara, obrigado pelo papo, pela tua disponibilidade sempre. Eu sou testemunha que você, aonde chamar, você sempre foi, lá no início da tua carreira. Então, para quem está ouvindo aí que quer ser um palestrante, eu acho que o Alexandre tem uma trajetória, realmente está com a carreira com extrema demanda, mas ela foi conquistada e não mediu esforços. Assim, sempre que a N precisou, ele sempre foi um parceiro. Para vocês terem ideia, no início da pandemia, um dos primeiros que me ligou e falou: Zé Paulo, o que você precisar, eu estou à tua disposição. O que precisar. Não é, olha, eu cobro isso, eu cobro... Não, o que você precisar, eu faço. Então, Ale, eu só tenho que te agradecer. Você é um parceiro da casa, é um amigo que eu e o André nós temos aqui, Sisters, N Produções. A gente ficou muito feliz aí com o teu feedback. Está todo mundo aqui feliz com a entrega de hoje, mas mais feliz ainda está o cliente que deu nota lá em cima, vai ficar ruim para os próximos. Pois é, cara, e olha, eu digo para você o seguinte, cara, existem algumas coisas que fizeram a minha carreira acontecer, e a N Produções foi uma delas, sabe? Você foi um cara que apostou lá atrás quando ninguém apostava ainda, você me deu talvez um grande palco pela primeira vez na minha vida, então eu sou eternamente grato, e não é quando você precisou, é quando precisar. A N Produções, o que pedir para mim, cara, você sabe que qualquer palco eu subo, qualquer desafio eu enfrento, porque realmente você é um cara que você abre muita porta. Então, acho que muitos palestrantes aí que têm hoje uma grande demanda, você sabe disso, devem a N Produções, porque realmente você sempre foi um grande parceiro nosso, e eu sou fãzaço. Muito obrigado de verdade. E assim, aí quando você palestra na N, você ganha essas coisas aqui, ó. Fica todo bom, todo feliz. Legal. Então, Legal. cara, obrigado, Zé. Obrigado, Ale. Ó, você que você tem outro compromisso. Beijão no time. Beijo para a turma toda aí, Larinha, Letícia, abração para ti. Eu vou dar os recados aqui, mas fique à vontade aí, que eu sei que você já tem outro compromisso aí. Tamo junto. Grande abraço. Obrigado, Zé. Valeu. Obrigado. Ó, pessoal, enquanto a Ale está saindo aqui da nossa live, vou deixar aqui, então, como é que vai funcionar. Você agora vai lá no post ali da N Produções de agradecimento, só dá um clique lá se você ainda não segue a N, seguir a N Produções e marcar 2 amigos, e o sorteio é na quinta-feira, 9 horas. 11 horas. Já errei de novo, pessoal, mas vocês sabem que eu erro sempre. Então, a gente vai sortear, independente de onde você morar, a gente vai fazer o livro chegar até você. E semana que vem, dia 2 de junho, nós vamos ter aqui o Christian Barbosa, talvez o brasileiro com a maior experiência sobre o tema gestão do tempo e produtividade. Então, acho que é um dos temas do momento também, como é que a gente trabalha home office, manter a produtividade. Então, semana que vem, terça-feira, 19 horas, com o Christian Barbosa aqui na nossa N Lives. E para você aproveitar que a turma ficou, a N Produções decidiu fazer o Top 10 digital. Então, vai ser na última semana de julho. Nós separamos 10 grandes consultores.
Ainda vamos ter um dia bônus, que também está extraordinário, com mais 3 consultores. Então, a gente vai fazer de segunda provavelmente a sábado, sempre um encontro, das 10 ao meio-dia. Então, fique atento, são grandes nomes, grandes temas, para que a gente possa realmente ver o mundo pós-pandemia e a gente estar junto na reconstrução e na retomada das nossas